Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiros TV. E hoje eu quero falar novamente de quadrinhos, mas eu quero falar aqui de um gibi que não tem campanha aí para republicar este material aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Não é um material consenso que as pessoas pedem republicação, tá na lista do top 10 dos fãs. É uma história até muito simplória, né? Muito comum, corriqueira, porém essa história, por uma questão do momento que eu vivia na minha vida pessoal, essa revista me fez chorar. Isso é pra gente refletir que às vezes as pessoas têm a mesma origem, a mesma idade, o mesmo contexto, mas algumas narrativas batem na gente de forma diferente. Então, antes de eu entrar nos motivos, né, do qual essa história me pega tanto, me emociona tanto, eu preciso, obviamente, fazer aqueles contextos, né, sobre a sua origem, a publicação, os autores envolvidos. Mas, né, como eu disse, não é um gibi que eu estou fazendo campanha para ser republicado aqui no Brasil, porque ela tem pouquíssimas chances. Essa aqui é uma minissérie, né, vamos mostrar a capa. Essa aqui é a número 1, a número 2, número 3 e número 4, né? Chamado em inglês The Weird, né? Não sei se a pronúncia está correta, tentei treinar a pronúncia, mas aqui no Brasil ela foi traduzida como Aberração Cósmica, e ela foi publicada lá nos Estados Unidos a partir de abril, né, de 88, e aqui no Brasil, um ano depois, no ano de 89, espalhada pelas revistas mensais, né, da Liga da Justiça. Deixa eu ver, tirar o brilho aqui, número 5 e 6, essa não tem nenhuma menção aqui na capa, né, e porém, nas edições 59 e 60 de Super-Homem Formatinho, e aí sim, são duas capas dessa minissérie. Então vamos lá, né, essa é uma história, uma minissérie em 4 edições, escrita, tão somente escrita por Jim Starlin e desenhada por Bernie Wrightson. Deixa eu mostrar aqui algumas páginas. O Bernie Wrightson, né, esse aqui não é um dos seus melhores trabalhos, mas ele é um artista de alto quilate. Eu gosto muito dele na graphic novel, a primeira graphic Marvel do Brasil, Hulk versus Coisa. Também ele tem um trabalho junto com Jim Starlin na minissérie O Messias, mas aqui é um trabalho só ok dele, né? Não gostei tanto, eu gostei mais no Messias, acho que o peso da arte dele ficou bem melhor no Batman. E o Jim Starlin, né, que é o foco aqui desse vídeo, ele é apesar dele ser desenhista aqui, ele é somente escritor. Ele ficou conhecido na Marvel, né, por ter feito uma sequência de histórias em revistas mensais que culminaram num grande confronto dos heróis cósmicos da Marvel, né, Capitão Marvel, Warlock, inclusive os Vingadores, contra o Thanos, né, o inimigo que venera a morte, né, que esse genocida. As pessoas conhecem, né, praticamente o resumo da história dele por conta dos filmes da Marvel, dos Vingadores. Isso só para mostrar, né? O Jim Starlin aqui desenha. Então ele é conhecidíssimo. Isso na década de 70. No ano de 80, né? Ele teve uma passagem rápida pela DC, fez uma história lá de DC Comics Presents. Após a Crise nas Infinitas Terras, que foi em 85, muitos personagens tiveram, né, alguns autores convidados, né, de outras editoras, inclusive da Marvel, para remodelar ali seus personagens, mas também tivemos autores convidados para fazer trabalhos específicos, né, não recontar a origem nem nada, e foi o caso do Jim Starlin, né, o Jim Starlin retorna aí para DC a partir de 88, e teve assim 3 grandes obras, né, nesse período, e essa é uma delas, porém, essa talvez pela questão de vendas, não sei se foi sucesso de crítica, acredito que não, mas de vendas foi bem baixo, então nunca foi republicado esse material nos Estados Unidos, né? Então assim, quem tem, eu comprei aqui para fazer esse vídeo, né? Eu lembrava dessa história, reli meus formatinhos e acabei comprando as edições soltas. Então assim, já dizendo, não é campanha para a Panini publicar esse material, porque a gente sabe que a Panini do Brasil, ela tem por tradição, né, por costume, publicar material que está disponibilizado digitalmente. Não é esse o caso. Mas vamos falar do Jim Starlin novamente, nessa sua passagem
muito celebrada na DC, aonde ele fez a sua ópera cósmica, né? Odisseia Cósmica, que é onde ele brinca aí com os personagens do Darkseid, do Novo Mundo, os personagens do Jack Kirby, para tentar deixar grandioso como ele fez com Thanos na Marvel. Mas é uma série autocontida, talvez o melhor trabalho desse período, desenhada pelo Mike Mignola. A parceria, como eu falei, que Jim Starlin fez com o Bernie Wrightson desenhando o Messias. E um run famosíssimo do Jim Starlin nas histórias mensais do Batman, que culminou na morte do Robin. E lembrando, né, ele era famosíssimo justamente porque na Marvel, lá no ano de 82, publicou a morte do Capitão Marvel, né, onde o personagem morre de câncer. Ele passa a história toda gravando suas memórias e se despedindo de amigos e inimigos. Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Porque esse gibi, a questão maior dele é tratar sobre morte, mas não é um tema estranho, né, ao Jim Starlin. Como eu falei, ele trabalhou com Thanos, né, ele era estudante, né, formado em filosofia, então ele brincava aí com lendas gregas, com filosofia, questões de morte e vida, no sentido muito abstrato, né, Thanos e Thanatos. O Thanos adorava a morte como seu objetivo, então se precisasse matar metade do universo para alcançar, homenagear a morte, ele o faria. E aqui, nessa história da DC, o Darkseid, né, ele tenta emular aqui o Thanos, só que em vez de ser a morte, ele quer o segredo da equação antivida para fazer as vezes de genocida igual o Thanos. Mas a morte, né, hipotética, generalizada, não é o que me chamou a atenção nessa história. Tem duas mortes aqui, duas não, vamos ser mais claros. Tem o sacrifício desse personagem aqui, o forrageador, um coadjuvante, né, e se sacrifica para salvar. Os heróis estavam tentando recuperar lá uma bomba que ia destruir um planeta, acho que era a Terra, se não me engano, e ele sacrifica o Batman, presencia isso e tem ele como um herói, e no final o Orion tenta desmerecer, até que enfim esse inseto fez alguma coisa, e o Batman dá um cacete nele, do Orion, né? Cacete não, deu um soco, mas não deu resultado, mas pelo menos ele mostrou respeito a um herói que se sacrifica, ao passo que nessa mesma história, né, esse Lanterna Verde aqui não é exatamente a Liga da Justiça, alguns heróis da Liga da Justiça, mas o Lanterna Verde John Stewart, o Super-Homem, que não fazia parte da Liga, e a Estelar dos Novos Titãs. E aqui, a pior caracterização do John Stewart de todos os tempos, onde ele, por impulso, imprudência, né, por arrogância, ele estava numa missão para tentar localizar a mesma bomba, né, que o Batman e o Forrageador localizaram em outro planeta, e ele acaba por imprudência, como eu disse, deixando de lado o Ajax Marciano e tenta conter a bomba sozinha, só que ela é da cor amarela e acaba explodindo, matando um planeta com milhares de vidas. Ou seja, aqui a morte, né, enquanto um morreu se sacrificando heroicamente, aqui o herói falha miseravelmente e ele tem que conviver aí com peso. Então, né, a obra trata exatamente da morte por várias óticas, né, em várias proporções. Aqui o Messias é o que lida menos com morte, né, é um diácono Blackfire, um líder de culto religioso que quer destruir o Batman psicologicamente, só que ele lida, né, utiliza de indigentes para manipular e tentar capturar o Batman, tentar criar uma revolução na cidade. Então ele lida com a morte no sentido figurado, né? Os indigentes ali que tem uma morte social acabam sendo alvos fáceis para a manipulação mental do diácono Blackfire. Então aqui a morte propriamente dita, né, real, não existe. Aqui sim, na morte do Robin, né, foi uma votação dos fãs para decidir como matar o Robin, se ele deveria ou não morrer, e o Jim Starlin escreve uma história que eu gosto bastante, onde ele tenta localizar a mãe dele e acaba primeiro apanhando com o pé de cabra do Coringa, muito gráfico, muito impactante, né? Era um adolescente, e o Batman tem que lidar não somente com questão de fazer justiça, né? Ele quer vingança, ele quer retribuir, ele quer capturar o Coringa. Então também, assim como a caracterização do John Stewart, né? Eu não consigo encarar o John Stewart depois disso como um herói, com alguém que carrega esse peso. Mesma coisa o Batman, né? Ele tem que se controlar para levar o Coringa à justiça, mas eu nunca mais encarei o Batman como alguém que, encontrando o Coringa posteriormente, depois do que ele fez com o Robin e também
alejando a Batgirl na piada mortal, que o Batman simplesmente ia levá-lo à justiça, né? Mas a questão é essa: Jim Starlin trabalhava, né, ou trabalhou com a morte sob diversos aspectos, né? Então é um tema recorrente e, né, a morte do Capitão Marvel para mim é uma das mais bonitas, justamente porque o personagem, um herói, morreu de uma doença tão terrestre como o câncer, né? Porque o Jim Starlin tinha um parente que sofreu com isso. E a história é muito bonita, muito melancólica, faz a gente pensar como a gente é finito, mas enquanto criança eu não senti esse impacto. Relendo essa história depois, né, com experiência de vida, ela te pega de maneira diferente. E aí, finalmente chegamos na The Wade, né, essa minissérie, aonde vou contar a história, vou contar spoilers, e depois vou dizer o porquê que ela me impacta tanto. O personagem principal, apesar de ter aqui a Liga da Justiça recém-formada, né? Só que a Liga da Justiça pós-Crise nas Infinitas Terras é aquela cômica, né? A do Giffen e DeMatteis, desenhadas pelo Kevin Maguire. Inclusive, né, como eu falei, as histórias foram publicadas aqui no formatinho. Era a Liga da Justiça que tinha acabado de virar internacional, deixar de ser América, né? Com a adição do Capitão Atom. Inclusive, tem o Super-Homem como chamariz. E um personagem que eu gosto muito, deixa eu ver se aparece aqui, o Núcleo, personagem da Corporação Infinito, que apareceu na crise. Esse aqui, ó. E lá nos Estados Unidos, né, após a crise, teve um período aí de despedida desse personagem, mas no Brasil foi limado, então foi um chamariz para mim, mas, como eu disse, ele não é o personagem principal, central, foi um chamariz meio que à toa, né? Porém, a história é isso aqui, né? The Wade, ou na tradução literal seria o estranho ou a aberração, e colocaram cósmico aí por conta, né, da fama pregressa do Jim Starlin trabalhar com personagens cósmicos na Marvel e também, né, Odisseia Cósmica da DC. Então vamos contar a história. Existia uma outra dimensão, né, não é outro planeta, é outra dimensão, onde existiam seres de pura energia, né, os macrolates e os arolates. E eles tinham os macrolates, vamos fixar, macrolate de macro são os vilões, né, os senhores dos escravos. E os arolates eram seres exatamente igual de energia, e eles serviam para apenas servir de energia aos seus senhores, que eles parasitavam eles, consumiam energia dos arolates, e depois de vários ciclos eles acabavam se extinguindo, morrendo. Essa era a dinâmica dessa dimensão. Eles não tinham corpo, né, eram pontinhos de energia. Os senhores escravos eram vermelhinho e os escravos, os arolates, eram os azuizinhos. Simples assim. E aí eles descobriram, né, um caminho para a nossa dimensão, aonde os macrolates, né, os senhores, eles prometeram, né, para um humano poder absoluto, já concederam uma parcela desse poder para ele abrir um portal para os macrolates virem para a Terra, né, para a nossa dimensão, explorar, destruir. Ou seja, é muito simples, né? Seres de outra dimensão vêm aqui para dominar tudo, pegam um agente humano para facilitar o seu caminho. Nesse começo de preparativo para vir os macrolates, né? Esse aqui é o humano que serve de contato, né? O nome dele é Jason Morgan. Inclusive ele está com esse aspecto meio de vidro por conta dos poderes, né, que os macrolates, que eles existem a nível atômico no seu mundo. Só que o Zarolate, né, viu a oportunidade de ir para outra dimensão, ver se tinha alguma coisa além de algo de vida na nossa dimensão, para ter, né, uma sobrevida. E aí é que a história pega. Esse ser vem para a Terra, né? E ele tenta construir um corpo, só que do nada ele não consegue construir. Então, ele se utiliza de um corpo de um pai de família que estava sendo velado lá no necrotério, né? Tava lá, o nome dele era Walter Langley, né? Então a aberração utilizou o corpo do Walter Langley, e tava lá a mãe, o filho, chamado Billy, que esse corpo humanoide, né? Mais a nível atômico, só que por conta das diferenças de dimensão, o rosto dele, a composição dele fica toda desfigurada, né? Ou seja, não era o ideal. Então ele usa essa máscara de ninja aí para cobrir o rosto. Então este é o nosso herói, né? De fato, a aberração cósmica, The Wade, ou misturado com o corpo do Walter Langley. E porém, essa junção de composição atômica dele
os heróis da Liga da Justiça, junto com o Super-Homem, né? Como eu falei, Capitão Átomo, Lanterna Verde, Guy Gardner, Ajax Marcianos, já detectam que ele pode explodir, né? Ele tem a capacidade de uma bomba atômica de explodir a Terra em poucos dias, acho que 5 dias, se eu não me engano. E aí a Liga da Justiça o vê como uma ameaça, né? Até descobrir do que se trata. Então, nesse primeiro encontro, né? Ele tenta explicar, e aí ele é hostilizado, porém, ele sai com um objetivo muito singelo, né? O que torna essa história diferente, porque seria só uma história de heróis perseguindo o vilão. Primeiro tratam o aliado achando que é o inimigo e depois se aliam. É exatamente isso. Porém, essa junção com o humano, com o Walter Langley, fez com que a Aberração tivesse as memórias do recém-falecido Walter Langley, e onde ele tinha memórias, sentimentos em relação à família. Então ele procura o menino, né, o Billy, e se conectar de alguma forma, mas ele fala de maneira bem clara: olha, eu não sou seu pai, porém eu tenho as memórias dele, e ele queria antes de morrer, se despedir de você. E ele conta a história dele, né, faz o resumo aí do universo dele, dos Macrolates, dos Arolates, e o menino fica muito feliz, né, achando que é o pai, mas jogo aberto, jogo limpo. E depois que ele se despede do menino, ele vai na sua segunda missão, que é encontrar justamente o humano, né, que estava servindo de ponte pro Macrolates, e ele explica: olha, você está servindo aí de escravo, os Macrolates são seres malignos, né? Eles não vão vir para a Terra para dominar e deixar você como general, com seus poderes, eles vão dizimar tudo, né? Eles não têm fidelidade a ninguém, eles não têm... eles são seres de energia que eles vão utilizar a Terra em destruição para consumir essa energia, e você vai no rolo. Só que aí tem a história do fulano, né? Que era um cara frustrado a vida inteira, em relação a emprego, em relação a relacionamentos, em relação a tudo na vida. Então ele viu ali a oportunidade de servir aos seres dimensionais, uma forma de vingança contra a humanidade. Então, também vilão característico, né, do ressentido eterno. Então ele não consegue convencer o Jason, né, então parte pro confronto. Aí até que ele não consegue resolver a situação, a Liga da Justiça reaparece, já ciente, né, que a Aberração era um aliado, e começa a planejar ali um contra-ataque, uma forma de conter a invasão dos Macrolates, e também resolver a questão ali da Aberração, que ele vai explodir em 5 dias. E aí, por fim, né, tem o grande confronto, né, eu vou contar spoiler. A Aberração finge, né, que vai se render aos seus antigos senhores, né, o Batman fica putaço, e ele vai pra cima do Batman, fala: Batman, vou me entregar porque é inevitável, esses são seres de energia, são meus senhores, vou me entregar. E na verdade era um plano, né? Ele se fingiu subserviente, porque com a sua forma humana ele conseguia capturar as formas originais dos Macrolates, né? Eles estavam possuindo o corpo do Super-Homem e do Núcleo, né? Que eu já citei. Ou seja, ele estava com 2 personagens poderosíssimos, então era só uma amostra aí de que os poderes deles já eram grandes, aliado a 2 personagens com poderes também ilimitados. Então ou seja, era a junção da desgraça, né? 2 alienígenas poderosos no corpo de 2 heróis poderosos. Mas enfim, o Zarolat engana, pega eles em forma de energia e destrói. Porém aí tem, né, umas cenas posteriores, né, aonde o Zarolat, né, a Aberração Cósmica, fala: ó, eu tenho ciência, cumpri minha missão, e eu vou para onde vocês quiserem. Você vai ter que ir perto lá dos limites de Marte, que você vai explodir lá e não vai afetar ninguém. Tudo bem, só que eu quero me despedir, né, da minha família, da pessoa com a qual eu me juntei, né, com o Walter Langley. Então, em umas conversas anteriores com o Billy, ele soube que o Walter Langley, enquanto vivo, ele construiu aqueles navios dentro de garrafões. Então, ele foi para uma ilha abandonada e com terra e rochas, ele criou um daqueles modelos de maquete de navios, deixando ali como uma memória para o filho toda vez que ele quisesse se lembrar do pai, né? Mas num lugar bem distante. Não sei como o menino ia lá, só se o menino virasse marinheiro. Mas a despedida é emocionante. Novamente ele reafirma: não sou seu pai, mas ele queria que isso acontecesse. Então eu estou dando esse presente para ele, porque eu me afeiçoei à terra, aos humanos, me sacrifiquei com eles com gosto, e você não podia ficar sem despedida, né? Uma cena de chorar, de emocionar qualquer um, por qualquer motivo. Porém, para algumas pessoas não pega tanto. Inclusive aqui, quem leva eles até os limites de Marte é o Super-Homem e o Lanterna Verde machão, o Guy Gardner, né? Mas aqui você percebe que o Guy Gardner se emociona e o Super-Homem chora. E por fim, fica aqui o navio construído na ilha. Então,
É isso, é uma história simplória, né, do ponto de vista herói contra vilão, né, genocida, raça alienígena, porém esse plot paralelo da aberração tentando resgatar, reconectar com o seu hospedeiro, o Walter Langley, e aí que entra a minha experiência de vida, a minha conexão emocional, psicológica. Essas histórias foram de maio, junho, julho. Eu perdi meu pai em agosto desse mesmo ano, de 1989, né, no Brasil. Aqui nos formatinhos saíram em 89. E eu estava numa fase com 12 anos, revoltado, desgostoso da vida, e meus parentes igualmente, e meu pai morreu num acidente, né, e não foi câncer como o Capitão Marvel, né, porém, eu perdi meu mundo, perdi minha base, eu tenho a síndrome do pai herói, né, toda vez que eu olho para trás, as qualidades do meu pai até hoje perpetuam na minha memória, mais de 40 anos depois. Mas essa história, eu estava, né, familiares foram procurar terapia, outras formas de se entreter, e eu já lia quadrinhos, né, já desde 86, então em 89 eu já estava iniciado, e o quadrinho como entretenimento, eu mergulhei nessas histórias para não confrontar a minha dor, né. Quadrinho era só entretenimento, apesar de que ficção, para mim, eu sempre soube separar ficção de vida real, não me projetava nas histórias, mas o danado do Jim Starlin fez isso comigo, né, eu me coloquei na posição do Billy, me questionando, me fez encarar o luto como eu nunca quis naquela época. Eu queria só me entreter e prorrogar o meu pensamento para nunca pensar e refletir como eu estava vivendo sem meu pai. Então essa situação da aberração cósmica se juntar com o pai do Billy, eu me peguei pensando nessa situação. Eu gostaria, né, eu queria o retorno do meu pai voltando dos mortos, sabia que isso não era possível, mas eu refleti, eu queria que ele voltasse desse jeito, igual a aberração cósmica, alguém se juntando, as memórias pela metade, né, o rosto dele desfigurado aqui, né, eu gostaria, não, e aí eu acabei, graças ao Jim Starlin, encarando, né, essa situação. Não, eu tenho que encarar o luto, eu queria meu pai por inteiro, por completo. Então, eu não terei isso na vida real, isso é só ficção, então eu não quero ele pela metade. Jim Starlin me fez refletir e me fez finalmente entender, né, que a finitude do ser humano, eu chorei naquele dia, né, escondido, obviamente, né, chorei quando meu pai morreu, somente naquele mês, e eu li essas histórias, né, eu tinha comprado antes, ou achei depois do sebo, porque tinha uma caixinha de gibis na banca que todo mundo comprava as coisas e depois eu colocava ali. Então eu li provavelmente no mesmo mês, né, de agosto, e fiquei refletindo, eu não queria encarar, ou foi um mês depois, 2 meses, não foi imediatamente, né, fiquei recluso, e eu pensei, não, eu quero meu pai por completo, dessa forma eu não quero, né, eu não quero pela metade, eu não quero desfigurado, meu pai era um atleta, né, então assim, ele tinha que viver sua vida plenamente, ele não tinha que voltar incompleto, da mesma forma como alguns parentes encaravam, recorrendo ao espiritismo, né, recebendo mensagens, soluções para aplacar a dor. Eu nunca quis encarar isso, quis encarar só os quadrinhos como entretenimento, e aí veio o Jim Starlin e jogou na minha cara e falou assim, encare a dor, encare o problema, você quer dar um fim, aceite a situação. Então foi exatamente isso que aconteceu. Essa história me pegou, né, de uma maneira, então de vez em quando eu me pego pensando nela, entendo por que ela não fez sucesso, né, ela não deixou, não reverberou, não virou canônico no universo DC, não é o melhor trabalho do Barry Windsor, mas eu acho que é um dos melhores trabalhos, pra mim, pelo menos, porque me pegou de calças curtas, né, me pegou no sentimental, no psicológico, no emocional, na minha memória nostálgica do meu pai, e eu lembro disso com muito carinho. Então é isso, gente, eu queria compartilhar com vocês, não é uma campanha para publicar esse material, eu sei que ele não é uma unanimidade, já estou satisfeito com as minhas edições, mas se um dia a DC Comics republicar esse material, aí sim seria muito bem-vindo, mas não é uma campanha, é apenas uma reflexão. Eu queria compartilhar isso com vocês, né? Não é só para ficar fazendo
jabá de gibi que já foi publicado, está em via de ser publicada, até porque esse canal não tem esse objetivo. Esse canal tem objetivo falar de material que a gente gosta muito. Por isso que eu não tenho a pretensão de virar um youtuber, que você tem que ficar sempre martelando material lançamento, material do momento, porque realmente eu gosto de falar somente daquilo que eu gosto. Então, se vocês gostam, vocês concordam comigo, se alguém lê esse material, comentem aí. Se não, tem mais curiosidade, né? Tem vias alternativas aí, mas fica aí a minha dica de um material que eu gostei muito e não tem chances de ser republicado no Brasil por enquanto. Então é isso aí, galera. Joinha, joinha. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!